Olá, começando a segunda parte. Ai, Deus. Olá, começando a segunda parte do vídeo, onde vou estar, continuando os elementos que Jesus agregou aos seus ensinos. Então, ele utilizou milagres. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhes é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Então, o segundo elemento que Jesus utilizou foi a autoridade, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. Ele utilizou também amor e compaixão. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentada junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando viu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então utilizou também demonstrações de poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr fim em liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Utilizou o ambiente, ensinou as pessoas onde exatamente viviam, onde trabalhavam. Utilizou também da aprendizagem gradual, aprender um pouco de cada vez, e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E respostas, utilizou respostas, serem cumpridores da palavra. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus utilizou, de milagres, de autoridade, de amor e compaixão, de demonstrações de poder, do ambiente em que as pessoas viviam, e da aprendizagem gradual, utilizando também a aprendizagem gradual, ensinar um pouco de cada vez, e respostas, pedir respostas, querer respostas dos seus discípulos, das pessoas que estavam sendo ensinadas, respostas aos seus ensinos. Então, essa foi a maneira que Jesus agregou ao ensino dele, são os elementos que Jesus agregou ao ensino dele. A pedagogia de Jesus, ela consistia na encarnação da verdade. Ele viveu tudo o que ele ensinava. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tinha o desejo de servir, interessado no bem-estar das pessoas, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele acreditava no ensino, viu no ensino a oportunidade de formar ideias, atitudes e a conduta do povo em geral. Este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Utilizou o conhecimento das Escrituras, assimilou as Escrituras, que as poderia aplicar perfeitamente às necessidades e ocorrências do dia. Então, ele sabia das Escrituras sagradas, ele sabia do Antigo Testamento, e ele tinha conhecimento suficiente, para ensinar. Compreensão da natureza humana, compreender o aluno e suas necessidades, e não necessitava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois sabia o que havia no homem. Então, ele, como um ser divino, ele sabia o que havia dentro do homem, ele sabia a natureza humana, que era uma natureza pecadora, natureza caída. Como eram os discípulos de Jesus? Eles eram imaturos. João não sabia controlar o seu gênio. Simão Pedro prometeu que estaria com Jesus e o negou. Tomé não acreditava na ressurreição de Jesus. Eles eram impulsivos e impetuosos, além de falhos, eram também governados por impulsos. Eles eram pecadores.
eram perplexos. Pessoas vinham a Cristo cheios de perplexidades e problemas. Eles eram ignorantes. Os discípulos eram endurecidos, cheios de errados pontos de vista. Eles eram também cheios de preconceito. João abrigava dentro de si tais preconceitos que não admitiam que pessoas de fora do seu grupo expulsassem demônios e fizessem o bem. E eles eram instáveis. Muitos não tiveram coragem de abandonar outros interesses e enfrentar as dificuldades do caminho cristão. Então, a Bíblia relata, né, que alguns abandonaram Cristo, né, e alguns ficaram, permaneceram com ele, que ele até pergunta aos discípulos: quereis vós retirai-vos também? Lá no livro de João. Então, eles tinham essas características, né? Pessoas comuns que faziam parte do grupo que Jesus havia escolhido para transmitir a mensagem dele, transmitir o evangelho ao mundo inteiro. Os objetivos do ensino de Jesus: formar ideias justas. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Firmar convicções fortes. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes: de Davi. Converter a Deus, mas buscais o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Relacionar-se com os outros. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Resolver os problemas da vida. Formar o homem maduro e preparar para o serviço cristão. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, esses eram os objetivos do ensino de Jesus. O objetivo que ele tinha ao ensinar as pessoas, né? Converter a Deus, formar convicções fortes, formar ideias justas, ideais justos, relacionar-se com os outros, as pessoas se relacionar uns com os outros, amando ao Senhor e amando o próximo, resolver os problemas da vida, né, as dificuldades, né, através dos mandamentos do Senhor, através da palavra do Senhor, que elas nos orienta nos problemas da vida, nas dificuldades dessa vida. Formar uma pessoa madura, uma pessoa experiente, uma pessoa capacitada para o serviço cristão, né? O serviço de Cristo, que não é fácil lidar com pessoas, não é fácil agradar ao Senhor, pede muita renúncia ao mundo, renúncia às coisas do mundo, buscar o sagrado, se consagrar. Então, esses eram os objetivos que Jesus tinha no ensino dele, né? No ensino que ele estava dando às pessoas naquele tempo. Princípios que Jesus usava em seus ensinos. Jesus trabalhava a longo prazo. Jesus sabia que o reino de Deus não viria rapidamente. Por isso, seu ensino era preceito sobre preceito, né? Um pouco por vez. Jesus deu valor ao contato pessoal, ele tinha contato com as pessoas, ele ia até as pessoas. Jesus começava onde estava o povo, né? Jesus é sempre cercado de pessoas, de multidões. Jesus detinha-se assuntos vitais, né? Os principais assuntos da vida, né? Principalmente é visto esses assuntos no Sermão do Monte, quando ele fala sobre o divórcio, sobre amar os inimigos, ele fala sobre a oração, sobre o jejum. Então ele tinha os principais assuntos da vida, ele se detinha, ele explicava, ele estava ali para ajudar as pessoas, aconselhar as pessoas, ensinar as pessoas. Jesus trabalhava a consciência das pessoas também, ou seja, a obrigação moral de cada indivíduo. Jesus, ele dava mandamentos, ele ensinava, ele dava as instruções acerca de Deus, acerca do que Deus queria para a vida das pessoas, e deixava a responsabilidade com a própria pessoa. Então, a própria pessoa, ao ouvir o ensino, a instrução, ela tinha o dever moral, a obrigação moral de reagir àquilo, né? Ou obedecendo a Deus ou não. Então, ele recomendava, né, a consciência das pessoas a Deus, né? Porque Jesus olhava o que havia de bom no indivíduo, né? As pessoas iam atrás dele e ele não rejeitava ninguém, né?
Métodos de ensino de Jesus. Aqui é a parte, uma das partes que eu mais gosto, uma das partes principais, né? Como Jesus ele ensinou, quais os métodos, qual a pedagogia que Jesus utilizou para ensinar pessoas, né? Do conhecido ao desconhecido. Ele utilizou as verdades que as pessoas conheciam para introduzir o desconhecido. Ele utilizou o velho, né, aquilo que está escrito na lei de Moisés, aquilo que está escrito anteriormente no Antigo Testamento, para introduzir o conhecimento do reino, né, o conhecimento do novo, o conhecimento do futuro, o conhecimento do céu. Então, isso aí é visto no Sermão do Monte, né? Quando Jesus diz assim está escrito, quando ele fala lá, né, os mandamentos vocês ouviram que foi dito pelos, né? E ele dá aquele conhecimento sobre o divórcio, sobre amar os inimigos, sobre a oração, sobre o jejum. Isso aí tá lá exemplificado no Sermão do Monte. Do geral ao específico, uma revelação geral é feita e detalhes específicos são adicionados. Então, quando ele fala, né, tá lá um exemplo disso, tá lá no livro de João, quando ele fala que é a luz do mundo, e no capítulo 6, né? E aí, ao decorrer do capítulo, ele vai dando detalhes sobre aquela afirmação que ele fez. Lições com objeto. Os objetos e símbolos com os quais os ouvintes estavam familiarizados. Exemplos, lírios do campo, os pássaros no céu. Então, ele fez ensino baseado também nessas coisas. Objetos. Perguntas e respostas. Fazia perguntas para fazer seus ouvintes pensar. Então, ele utilizava perguntas, uma das perguntas era que ele diz aos discípulos o que pensais vós do Cristo? Né? Que ele pergunta aos discípulos. Então, na Bíblia tem várias outras perguntas que Jesus faz aos seus discípulos na intenção de fazer seus ouvintes pensarem. Então, e tem as parábolas. É uma história do mundo natural para ilustrar uma verdade espiritual. Então, na Bíblia também tem relatos de várias parábolas. A parábola do semeador, a parábola do tesouro escondido, a parábola do joio e tem várias outras. Casos são histórias que ilustram verdades bíblicas, né? Ele utilizou de casos que aconteceram, que trouxeram a ele, né, relatos que trouxeram a ele e utilizou esses casos para ensinar também como agradar a Deus. Né? Exemplo de caso está em Marcos, capítulo 2, versículo 7. Uso das escrituras. Ele utilizava as escrituras do Antigo Testamento para dar a palavra de Deus, né, para mostrar a vontade do Senhor. Contrastes pode ser feito quando duas coisas são opostas ou diferentes entre si. Ele utilizou contrastes como o bem e o mal, a luz e as trevas, né? Tá lá no Sermão do Monte, tá escrito alguns contrastes ali. Problemas. Usou problemas da vida cotidiana para ensinar suas lições. O problema e ocasiões. Usou ocasiões que eram partes comuns da vida para ensinar lições. Então, a ocasião que ele utilizou para ensinar lições foi quando ele estava no poço querendo pegar água e não tinha como, e viu a mulher samaritana pegar água e ele começou a ensinar aquela mulher, né? Então, esses aí são os métodos de ensino de Jesus, que vale a pena ler a palavra e conhecendo um pouco